Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula. Bom, nessa aula eu vou continuar o código anterior que a gente estava manipulando o arquivo e nós vamos modularizar esse software. Vamos deixar ele melhor a nível de estética e também com melhor manutenabilidade. Bom, vamos lá. A gente viu então que para trabalhar com arquivo a gente tem sempre que abrir e fechar o arquivo. A tarefa de abrir envolve um modo de abertura, envolve um teste para ver se teve algum erro, certo? Então, é algo repetitivo. Quando você está trabalhando um software, exemplo, eu desenvolvi um software de controle de caixa que ele lida com 8 arquivos ao mesmo tempo. Ele tem uma opção de gerar relatório e o relatório do mês, e ele trabalha com 8 arquivos de texto ao mesmo tempo. Ele consulta os 8 arquivos ao mesmo tempo e joga para um relatório. Então, é abrir arquivo e fechar arquivo toda hora, seguido, funções seguidas. Então, para isso, a gente vai utilizar funções. Se a gente tem que abrir o arquivo, nós vamos criar um void abre arquivo. Se a gente tem que fechar o arquivo, nós vamos criar um void fechar arquivo. Bom, se a função void, a função fechar arquivo, ela é simples. Ela só é só um fclose no arquivo. Mas para que criar uma função? Para ficar algo mais didático, para você não ter que ficar decorando fclose, fecha arquivo. Basta digitar fechar, ele já vai aparecer fechar arquivo e pronto. Então, para você fechar um arquivo, você precisa passar o ponteiro. É um file com as letras todas em maiúscula, asterisco, arquivo. E aqui dentro ele vai dar um fclose naquele arquivo. Ponto e vírgula. Pronto. Função fechar arquivo já está pronta. A função abre arquivo, eu gosto de fazer dessa forma que fica bem interessante. Olha só, eu vou fazer uma função só. Ela vai ter 3 casos. Tem o caso de gravação, tem o caso de leitura e tem o caso de append. Então, a gente precisa fazer numa função só. Se a gente quiser, por exemplo, gravar, a gente passa G. Se a gente quiser ler, a gente passa L. Se a gente quiser append, a gente passa A. Eu vou explicar depois o que é esse append. Então, a gente vai passar o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa passar um char modo. É um caractere só. Vai ser G, L ou A. A gente vai passar também o caminho do arquivo. A gente viu que a gente tem que teste.txt. Então, a gente vai ter que passar um char, um caminho, um vetor. Eu vou colocar de 30 posições, para não ter problema de vetor pequeno demais. E, por fim, a gente vai passar a gente já passou o modo, a gente passou o caminho, a gente precisa passar o arquivo, porque a gente tem que devolver esse arquivo para o usuário. Então, a gente vai passar um file asterisco. Bom, passamos o modo, o caminho. Bom, não vai ser mais void, porque a gente precisa retornar o ponteiro do arquivo para o nosso usuário, correto? A gente vai retornar o ponteiro para o nosso usuário. Se vai retornar ponteiro, é um ponteiro do tipo file, então é file asterisco. É o retorno da nossa função, é um file asterisco. É um file asterisco. Bom, aqui dentro nós vamos ter 3 casos. A gente vai ter o modo G, o modo L e o modo A. A gente pode fazer if ou a gente pode fazer um switch case. Vai dar na mesma. No switch, vamos fazer um switch que vai ficar mais interessante. Switch. A variável é a variável modo. Abre chaves, vamos colocar aqui dentro. Ó. Case. Primeiro modo é gravação. Case G, 2 pontos. Se for modo gravação, a gente vai fazer, vou copiar esse comando aqui, essa linha de código. Se for modo gravação, a gente vai mandar ele abrir com WT. Só que a gente não vai abrir o caminho, esse caminho aqui, teste.txt. A gente vai abrir o quê? Vai abrir o próprio caminho.
É bom lembrar que a gente tem que criar um file asterisco aqui também, né? Que é o arquivo, nesse caso. Asterisco arquivo. Certo? A gente manda gravar. Manda abrir o arquivo. Case L. Nós vamos repetir essa linha de código. Só que passando o R. Case A. A gente vai passar aqui A. Não podemos esquecer do break. Break. Correto? Bom, dessa forma a gente vai abrir o arquivo. Só que, concorda que a tarefa de verificar se o arquivo existe ou se deu nulo, se deu algum problema, ela é comum para todos. Então a gente não precisa fazer cada vez que rodar alguma execução. A gente faz no final, que ele vai sempre testar. Executa isso no final do switch. Se arquivo for igual ou igual a nulo, não foi possível abrir o arquivo e corta a função. Caso contrário, né, não precisa nem do else, porque se parar aqui já não vai executar o resto. A gente vai dar um return arquivo. Bom, vamos lá. Chama a função, passa o modo de gravação e passa o caminho. Cria-se um ponteiro para o arquivo, que a gente vai ter que manipular ele aqui dentro. Se o modo de gravação for G, case G, a gente manda abrir, dá um fopen, jogando para o arquivo. Qual caminho? O caminho lá que o usuário passou, na função. WT, modo de gravação. Se a gente mandar abrir em L, que é leitura, a gente abre em RT, read. Se for append, a gente grava com A, fopen, passando A e o caminho. Se alguma dessas funções aqui der errado, ou seja, se qualquer uma dessas execuções der o arquivo foi igual a nulo, vai dar erro, não foi possível abrir o arquivo e encerra a função. Caso contrário, caso for possível abrir o arquivo, a gente vai retornar o arquivo através do retorno da função. A partir de agora, a gente não precisa mais disso. A gente vai simplesmente falar abre arquivo, passando o caminho. Qual que é o caminho? Teste.txt e abrir em modo WT. E isso, o resultado disso, a gente joga em file, ou a gente joga em arquivo. Pronto. Esse fclose a gente substitui por fechar arquivo, passando o ponteiro do arquivo. Falta um R aqui. Pronto. Podemos tirar isso aqui de novo. Agora a gente vai abrir o arquivo, só que em modo... Opa, a gente não passa mais WT, a gente passa G de gravação, entre aspas, simples, e a gente passa L. E no final, fechar arquivo, passando arquivo. Pronto. Um programa modularizado. Esse código de abrir e fechar arquivo, você pode simplesmente copiar e colocar nos seus trabalhos, não tem problema algum. Se o professor perguntar, você pode falar, não, fui eu que desenvolvi, eu aprendi, não tem problema. Vou compilar para ver. Coloquei aqui ao contrário. Primeiro o modo de gravação e depois o caminho. Primeiro o modo de gravação. Nosso caso aqui é L. E depois o caminho. Agora tá certo. Compilar. Teste 456. Ele grava teste 456. Fecha o arquivo, abre leitura, grava, lê, imprime na tela e fecha o arquivo. Simples. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, uma observação. O fscanf, se você mandar ele ler uma sequência de caracteres, por exemplo,
ABCD espaço EFG. Você mandar ler a sequência, vai dar um problema que ele lê até o espaço. Chegou no espaço, ele para, ele não lê mais. É uma característica do FSCAN-F. Então a gente tem que ter atenção de toda gravação no arquivo. Por exemplo, se você quiser gravar 3 sequências de caracteres, você grava a primeira, dá um espaço, grava a segunda, espaço, grava a terceira, espaço. Por quê? O espaço vai identificar quando acaba e quando começa a outra sequência. Certo? Fica mais simples. Bom, nessa aula nós modularizamos aquele programa anterior. Na próxima aula, a gente vai fazer um trabalho prático. Nós vamos implementar uma agenda com nome e telefone. Nomes ilimitados, quantidade de nome ilimitada. Vai depender só do tamanho do seu HD. Tá ok? Mas é isso então, modularização do software. Muito interessante, fica muito mais prático de você trabalhar dessa forma. Até a próxima e tchau, tchau.